Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos caminhando para a grande celebração dos 25 anos da Páscoa definitiva de Dom Mário. Vamos meditar mais um trecho do livro que estou fazendo sobre a vida de Dom Mário. Por isso que eu acho que é necessário compreender o que Jesus disse à samaritana, à beira do poço que Jacó tinha cavado, no contexto da sua conversa com ele, quase ao fim do meio-dia, conforme relata o Evangelho de São João no capítulo 4. Mulher, vai chegar o tempo em que adorarás ao Senhor, não em Garizim ou em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Jesus disse assim a ela: mas é bom saber que os dedos da mão não são iguais, nem todos, aliás, muito poucos na igreja procuram entender o que Jesus disse à samaritana. Daí que é fácil ver, no decorrer da história, a igreja sempre beirou, em muitas ocasiões, o abismo e até mesmo escorregou, e foi socorrida por aqueles e aquelas, leigos simples ou até mesmo da hierarquia. Que eu diga São Francisco, quando ainda era o leigo Francisco, que tu deixara para viver, amargando o pão e a dormida do dia a dia com os deserdados de sua época. Ou a Catarina de Sena, no ano de 1347, mais ou menos, que na sua santidade leiga não se fechou em sua vida e na força da lucidez de sua fé, livre como o voar de uma águia, conseguiu enxergar distante e chamar a atenção dos responsáveis pela divisão da igreja na sua época, exortando para que retomasse o caminho deixado pelo Senhor. Esse mesmo Senhor, que do alto da cruz, antes do último suspiro, sussurrou para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Assim afirmava a sua igreja, que nascia sob o zelo do olhar da mãe, iluminada pelo coração do discípulo, o único dentre os 12 a sondar o íntimo do amigo e Senhor, que na cruz se despedia, sabendo que o discípulo amado revelaria o profundo de sua identidade no prólogo do seu Evangelho. Com certeza, o menino Mário Zanetta não foi por acaso para o seminário. Certamente em sua vida existia uma pessoa como Eli. Veja lá em 1 Samuel capítulo 3, versículos de 1 a 11, que o ajudou a entender, a discernir e a como responder ao chamado de Deus. Esse pai que não abandona ninguém e toma sempre a iniciativa para cuidar de todos que são sinceros de coração, como Jesus disse a Natanael que eu procurava, conforme João capítulo 1, versículo 47. Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidades. Os ventos, de fato, do Concílio Vaticano II encontraram muita gente como Natanael, de leigos a padres, que aceitaram livremente deixar o seu torrão no altar para partilhar em outros lugares com os pobres sofredores, conscientes de que as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo, como nos diz o trecho número 1 da Gaudium et Spes. O padre Mário Zanetta, com seu amigo também sacerdote Lourenço, chega à terra de Paulo Afonso. Paulo Afonso, nome herdado do sertanista Paulo Viveiros Afonso, recebeu sem pagar grande parte dessa região no ano de 1725. Paulo Afonso, nessa época, fazia parte da diocese de Bonfim, e a missão dos recém-chegados era clarear, explicitar e atualizar a palavra de Deus a um povo que crescera bebendo e se banhando no doce e refrescante das águas que brotavam das grotas, corriam pelos riachos e formavam o rio, davam vida às árvores que nasciam e cresciam sob a admiração de seus habitantes,
que já possuíam a semente do Verbo, pois ele faz morada naturalmente em todo o gênero humano, conforme nos diz a de Gentes, e sempre foi alimentada pelo sangue dos mártires, que de forma direta ou indireta, independentemente da época e do lugar. O Padre Mário, de olhar aguçado e coração que desconhecia os limites, rompeu as barreiras do idioma e dos costumes e se fez um dos que agora devia pastorear. Abraçou a missão com tal ímpeto e entusiasmo que esgotou 40 anos antes a afirmação que faria o Papa Francisco quando disse: o pastor deve ter o cheiro do seu rebanho, das suas ovelhas. O Padre Mário, inundado pelo cheiro do rebanho, se deixou invadir por seus odores, sofrimentos e sonhos por dias melhores, tanto no campo quanto na cidade. Somente isso, a consciência de servo do Senhor, recebida em algum momento e data que guardava segredo, explica porque fez da sua chegada até o último dia de sua volta para a casa do Pai uma estrada pontilhada pela caridade, pela disposição incansável para escutar, procurar saídas, e no mistério da alegria e da esperança em que vivia e contagiava o seu entorno, ver e mostrar as saídas, como quem, perdido na mata, transforma veredas em estrada, na condução das ovelhas a ele confiadas. Sim, Padre Mário fez de maneira alegre da sua vida uma caminhada para a casa do Pai. E mesmo cansado e muitas vezes visivelmente, dizia sorrindo a quem chamasse a sua atenção: já tem um lugarzinho no céu para descansar. Assim o fez em 13 de novembro de 1998. Que Deus te guarde e te deixe iluminar pela vida e a esperança que Mário deixou em meio à caridade que espalhou no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre. Amém.